Olá, meu caro buscador de conhecimento. Estamos em mais uma aula de arte hoje, falando sobre cores. Vamos descobrir este universo fantástico de cores, seus significados e interpretações. Bem-vindo ao canal TV Pilates. Aqui é o professor Fernando Pontes e vamos dar início à nossa aula fantástica, cores. Inicialmente, vamos falar de Ziraldo. Nasceu em 1932 em Caratinga, Minas Gerais. Entre seus vários trabalhos, é conhecido por ter criado a Turma do Pererê e o Menino Maluquinho. No seu livro Flix, conta a história de uma cor que não consegue se encaixar em lugar nenhum, sentindo-se sozinha, por não ser aceita nem no arco-íris, nem nas bandeiras, inicia uma jornada à procura de um lugar em que seja aceita. Muitas vezes, analisamos em nossas vidas essa situação indefinida. Não nos encontramos diante de todas as situações que vivemos. Assim sentimos como Flix, uma cor indefinida. Também podemos analisar que existe no universo de cores, na harmonia de cores, muitas cores que não definimos exatamente. Ficamos na dúvida se ela é primária, se ela é secundária, se ela é terciária, se é uma cor quente, se é uma cor fria, enfim, há essa indefinição em nossas vidas. Vamos conhecer Cildo Meireles. É um artista plástico, nascido em 1948, que trabalha com diversidade de suportes, técnicas e materiais em seus temas. Quase sempre estão ligados às questões da natureza política e social. Nesta harmonia de cores, também podemos observar Henri Matisse. Foi um pintor francês, conhecido pela forma que utilizava as cores em suas obras. Podemos observar aqui nesta obra, Harmonia em Vermelho, que ao explorar esta cor quente, ele mostra todo o universo que está aí à sua volta, nessa imensidão. E na combinação desses tons, podemos observar aqui um grande destaque nesta cor quente, destacando aí o vermelho. Também alguns tons de azuis, passando aí uma sensação de calmaria, e esta paisagem que está aí na janela, ou também podendo ser interpretado como uma paisagem do impressionismo, muito parecida com característica do impressionismo, aonde se destaca principalmente a questão da natureza. Também destacamos o artista plástico Israel Pedrosa, em seu livro Da Cor, a Cor Inexistente. Declara: a cor não tem existência material, é apenas sensação produzida por certas organizações nervosas sobre a ação da luz. Mais precisamente, é a sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão. Seu aparecimento está condicionado, portanto, a dois elementos: a luz, objeto físico agindo como estímulo, e ao olho, aparelho receptor funcionando como decifrador do fluxo luminoso, decompondo por meio da função seletora da retina. Então, observamos que nessa explosão de cores, ela é formada na combinação do próprio objeto relacionado à sua luz externa e o globo ocular, que é onde haverá decodificação provocada aí pela retina, de analisarmos esse universo de cor. Com isso, através desse efeito, podemos sentir na percepção da visão o que realmente a cor representa. Se ela é quente, se ela é fria, se ela é uma cor que passa
sensações de alegria, sensações de tristeza, sensações de preocupação, sensações de medo, etc. Existe uma variedade de cores que possui diferentes definições. Os artistas usam colorações para expressar os seus sentimentos e, consequentemente, interagir com aqueles que observam suas obras. É justamente aquilo que queremos expressar em nossas pinturas, temos que observar realmente cada cor, a que sensação pertence, porque cada cor tem seu significado, mas que pode variar de apreciador para apreciador. No estudo das cores, na harmonia que as cores representam, existem aí as suas classificações e subclassificações. Iremos começar com as cores primárias. As cores primárias são cores que não se formaram a partir de mistura de outras cores. Elas também são conhecidas como cores geratrizes, e a partir dela podemos fazer misturas e chegar em outras cores. Os tons são determinados por outro tipo de cores que aprenderemos mais à frente. Podemos destacar como cores primárias o vermelho, o azul e o amarelo. Então, essas cores primárias, elas vão dar origem a outras cores. Se pegarmos duas cores primárias, podemos formar as cores secundárias. Elas são resultantes justamente de duas cores primárias. É o que eu sempre digo, é o 1 mais 1. Ou seja, ao formar essas cores, damos início a uma gama de cores praticamente infinita. Podemos destacar aí nas combinações o vermelho com amarelo, o laranja, o azul com amarelo, o verde, e o vermelho com azul, o violeta. Então, devemos analisar o seguinte: essas cores, laranja, verde e violeta, são compostas de duas outras cores. As cores terciárias, elas já são formadas a partir de uma cor primária e uma cor secundária. E essas cores terciárias, elas recebem nomes compostos, como vermelho com laranja é o vermelho alaranjado, o amarelo com laranja é o amarelo alaranjado, o amarelo com verde é o amarelo esverdeado, o verde com azul é o azul esverdeado, o azul com violeta é o azul arroxeado e o vermelho com violeta é o vermelho arroxeado. Então, essas cores terciárias, na equação de cores, temos 1 mais 2, ou seja, a junção da cor primária com uma cor secundária. As cores neutras, elas são muito importantes, porque podemos destacar dentro das cores neutras, cuja característica é a ausência de predominância de cores quentes ou frias, são elas o preto, a ausência de cores, o branco, a junção de todas as cores, e o cinza, tonalidades produzidas entre o branco e o preto. Podemos analisar que a função principal dessas cores neutras justamente destacar a tonalidade. Um pouco mais aberto, acrescentando-se o branco, um pouco mais fechado, acrescentando-se o preto. E o cinza passa a ser um elemento intermediário, nem tão fechado como o preto e não tão aberto quanto o branco. Também temos nessa explosão de cores as chamadas cores quentes e frias. Essas cores causam impressão devido ao momento que olhamos para essas cores. Ao olhar essas cores, podemos observar que as cores quentes lembram o sol e o fogo. Por isso temos destaque para o laranja, para o vermelho e o amarelo. Então temos uma cor mais viva, que causa uma explosão muito grande aos olhos de quem vê. As cores frias lembram a água e o gelo. São cores muito fechadas ou cores muito abertas, muito claras, que passa essa sensação de tristeza, essa sensação de medo, uma sensação onde a cor fria não tem tanto destaque quanto a cor quente. Mas devemos ter cuidado. Existem verdes, de acordo com a tonalidade, que pode ser frio ou quente. Também existe azuis, que pode ser frio ou quente. E também existe roxo ou lilás, que pode ser frio ou quente. Isso não depende da cor em si, mas da tonalidade que ela
apresenta-se aos nossos olhos. Dentro dessa estrutura de cores, podemos observar principalmente outro elemento fundamental. Se olharmos aí, podemos observar o círculo cromático. O que é o círculo cromático? Observem aí na figura. Ele é formado por 12 cores, sendo 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. Então, a partir desse círculo cromático, é possível trabalharmos várias combinações. Ele é muito utilizado pelos designers para se aplicar o efeito desejado de acordo com a combinação. E estas combinações podem ser representadas pelas cores complementares e cores análogas. Observe aí. As cores complementares são aquelas que ocupam lugares opostos no círculo cromático, ou seja, uma em frente à outra. Há um contraste porque entre elas não existe nada em comum. Juntas, são usadas para dar destaque e chamar a atenção. Então, essas cores complementares, elas são bastante utilizadas quando queremos fazer um contraste. Por quê? O que está dentro de uma não tem um elemento pertencente em relação à outra, podendo se dar o chamado contraste, podendo ser de temperatura, podendo ser qualquer outro tipo de contraste existente. Luminosidade, né? Já as cores análogas são as cores que estão lado a lado no círculo cromático. Além disso, elas possuem uma cor básica em comum. Por exemplo, entre o verde e o laranja, possui a cor amarela em comum. Então, o que é que a gente pode observar? As cores análogas, elas têm a ver aquelas que estão ao lado do outro, ou seja, no destaque de 3 cores, uma cor vai ser como se fosse uma cor base e as outras cores geradas a partir daquela cor. Ela é muito importante quando nós queremos fazer efeitos de tom sobre tom. Então, no universo de cores, podemos observar que as cores são importantes em nossa vida. Podemos observar que a sensação que é provocada aos nossos olhos é importante para que possamos conhecer que objetivos e que vertentes elas podem nos indicar. Então, isso vai variar de pessoas para pessoas, porque cada um vai ter uma determinada impressão diferenciada em relação às cores. Espero que tenham gostado bastante desse universo fantástico. Vamos ficando aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esta ideia fantástica. Ficamos por aqui e nos encontraremos na próxima aula de arte ou de inglês ou filosofia, se assim o Senhor nos permitir.